Nos 2 vídeos anteriores, falei sobre a lei de Deus e o sábado, mostrando o que a Bíblia ensina a respeito. Tanto a lei de Deus e o sábado que está na lei não perderam sua validade para nós hoje. Mas espere, se temos base bíblica para tal afirmação, por que então a maioria dos cristãos hoje creem diferente? Se não encontramos na Bíblia uma afirmação que autorize a mudança da lei, quem autorizou? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Daniel, capítulo 7, verso de número 25. Diz assim: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. No capítulo 7 do livro de Daniel, o profeta tem uma visão, onde ele vê 4 grandes animais diferentes uns dos outros. O primeiro era como leão com asas de águia, o segundo como urso contendo 3 costelas na boca, o terceiro como leopardo contendo 4 cabeças e 4 asas. Depois desses, Daniel vê um 4º animal, que ele descreve apenas como sendo terrível e espantoso, contendo 10 chifres. O profeta ficou espantado diante do que viu e pediu explicações. Foi-lhe dito que esses 4 animais representavam 4 grandes reinos que se levantariam sucessivamente, sendo eles, respectivamente, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Chama a atenção o fato de Daniel se voltar para os 10 chifres do 4º animal, onde desses 3 foram arrancados, dando lugar a um chifre que começa pequeno, mas vai se tornando robusto, e tinha olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Esse 4º animal espantoso que Daniel vê representa Roma imperial. Depois de sua queda, Roma foi invadida por 10 tribos, por isso 10 chifres. O chifre pequeno que surge no meio dos demais e profere palavras contra o Altíssimo e seus santos e cuidaria em mudar os tempos e a lei é Roma na sua fase papal. E o fato de ele arrancar 3 chifres quer dizer que esse poder derrotaria 3 das 10 tribos que não se curvariam aos seus ditames. São eles os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Esse poder foi tão audacioso que ele ousou tentar mudar a lei de Deus. E infelizmente o que ele fez prosperou, assim como confirmado em Daniel capítulo 8, verso de número 12. E quais alterações foram feitas na lei de Deus? 3 alterações foram feitas, e para entender essa mudança, tenho comigo aqui o Catecismo da Igreja Católica, e na página 539 e 540 encontramos essa lei alterada. Veja, a primeira alteração que encontramos foi no 2º mandamento, onde diz para não adorarmos imagens de escultura. Na fórmula catequética, esse mandamento simplesmente desapareceu. A segunda alteração que encontramos foi no 4º mandamento, que diz que devemos guardar o sábado, e na fórmula catequética a ordem é guardar domingos e festas. A terceira e última alteração foi no 10º mandamento, que foi dividido em 2 para suprir a ausência do 2º mandamento que foi retirado da lei, e assim voltar a ser 10. Deu para entender agora? E como aconteceu a mudança do sábado para o domingo? Para responder a essa pergunta, precisamos recorrer à história, pois a história é o melhor pano de fundo para entendermos as profecias. O processo de mudança foi gradativo, porém um dos mais notáveis foi o decreto de um imperador romano chamado Constantino. No dia 7 de março de 321, 9 anos após a sua pseudo-conversão, pois ele não deixou o paganismo, esse imperador promulgou um decreto estabelecendo o domingo como dia de repouso. Veja um trecho desse decreto. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas serem fechadas no venerável dia do sol. O domingo foi o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque era o dia no qual eles adoravam ao sol. Mais tarde, esse decreto de Constantino foi confirmado e aceito pela Igreja Católica Apostólica Romana. Veja, por exemplo, essa citação do Catecismo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo e, nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Agora observe essa outra citação extraída de um documento histórico da Igreja Católica. O domingo é a marca de nossa autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático é a prova desse fato. Percebeu a audácia desse poder? Meu querido irmão e minha querida irmã,
Quando Deus deu sua lei ao seu povo, ele deixou claro que nenhum ser humano estaria autorizado a mudar suas ordens, assim como ensinado em Deuteronômio capítulo 4, verso de número 2. Mas infelizmente, como vimos, surgiu um poder na história que ousou fazer tal mudança. A santa lei de Deus tem sofrido constantes ataques por parte de Satanás, porque esse foi e continua sendo seu alvo desde o início de sua rebelião no céu, ou seja, desviar as pessoas da verdade. E para isso, ele tem usado agentes humanos para alcançar seus objetivos. Satanás sabe que se fizer com que os seres humanos quebrem um só preceito da lei, ele se torna culpado de todos, assim como ensinado em Tiago capítulo 2, verso de número 10. Por isso ele insiste em atacar a lei de Deus. Mas a grande questão é, a qual lei você vai obedecer? Uma lei alterada pelos homens ou a santa lei de Deus revelada na Bíblia? Eu fico com a afirmação de Pedro e os demais apóstolos, registrado em Atos capítulo 5, verso de número 29, que diz: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. E você, qual a sua decisão?